É isso aí, eu acho que a primeira coisa é essa, vamos esquecer. Eu ia pedir isso e acho que maravilhosamente foi colocado. Eu vou falar um monte de coisa aqui, talvez vocês nem entendam tudo, talvez fique meio abstrato. E não tem problema, porque é importante que fique abstrato, porque nesses casos às vezes é mais importante o processo do que o produto. Mas tudo que eu falar aqui tem que ser tomado com uma coisa em mente. Eu queria que vocês, só durante essa apresentação, pensassem que é possível transformar a política. De que a gente pode sim mudar a política. Tá? A forma como as coisas são feitas, tudo isso. Sabe? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas sabe como é, não dá, nada vai mudar, a gente tira um cara, coloca o outro, tudo permanece igual. E eu já ouvi esse discurso tantas vezes, e eu ouvi ele tantas vezes porque eu já falei ele várias vezes. E enquanto você continua fazendo esse diálogo desse discurso, é claro que as coisas não vão mudar. Então, para ouvir aquilo que eu tenho que falar, vocês têm que partir do pressuposto que as coisas podem mudar. Senão, estou falando para uma audiência vazia. Ok, está combinado. A partir de agora a gente acredita que a mudança é de fato possível. Que ela não é só fruto teórico, coisa de hippie, coisa de gente que não tem o que fazer. Tá? Legal. Minha casa, Casa de Cultura Digital, no centro de São Paulo, Santa Cecília. E eu só coloquei esse slide aí porque ela é absolutamente importante nesse meu processo de descobrir que a gente pode mudar as coisas. E principalmente que a gente pode mudar a política. Porque, veja bem, eis o seguinte, eu estava lá, eleições municipais. Legal, São Paulo, sabe quem ganhou? O Kassab. Cara, não preciso falar mais nada. Mas aí eu estava no bar. Eu estava no bar falando isso, Kassab, eu não preciso falar mais nada. Kassab, pô, que coisa, né, e tal. Eu não preciso falar mais nada? Não, sério? Se num momento democrático, onde eu tinha que eleger um representante, ganha o cara que eu não queria, eu sento no bar e falo que eu não preciso falar mais nada? Não, tem alguma coisa muito errada. Ainda mais eu, que estou na Casa de Cultura Digital, onde ali a gente acredita que a internet e o digital são ferramentas capazes de transformar a sociedade. São ferramentas que empoderam as pessoas. E a gente não só acredita nisso, a gente vê isso acontecendo. Pô, dá uma olhada na MP3 e o que ela fez com a indústria da música. Dá uma olhada no que está acontecendo com a indústria do cinema, o que está acontecendo com o jornalismo. Pô, tá tudo em crise, a educação está sendo transformada pela internet. Mas política não. Política, não dá para mexer, não dá. Dá para transformar. Dá para a gente pensar novas maneiras de fazer política usando a mesma lógica que a internet vem colocando em tudo, que é a indústria da intermediação precisa acabar. E a política representativa, os modelos que a gente segue até hoje, é uma indústria de intermediação. Então a gente precisa mexer. Não estou falando que tem que acabar a representatividade, não chego tão lá, mas do jeito que está, não está legal. Se tivesse legal, a gente não tinha tantos problemas. Bom, para dar alguns exemplos concretos, só para não ficar tanto no abstrato. Isso aí é o clone do blog do Planalto. Não sei quem já ouviu essa história, mas rapidamente é o seguinte. O Lula lançou no Feedly, já há alguns anos atrás, o seu blog. Ele tinha visto o Obama lá, né, fazendo, mídias sociais, não sei o que, eleição, internet, legal, vamos fazer igual. Pegou e lançou um blog na internet. Só que aí tinha um problema, o blog não tinha comentários. E aí o blog não tinha comentários e o Twitter, que é uma ferramenta maravilhosa para falar mal das coisas sem fazer nada, começou a bombardear, blog sem comentários, isso não é possível, assim não dá, assim não tem jeito e tal. E eu tava lá na Casa de Cultura Digital com a Daniela, minha sócia, a gente tava ali, pô, que coisa, né, o blog sem comentários e tal. Eu entrei no blog e tinham 3 coisas rápidas, que são coisas técnicas, mas coisas técnicas são sempre coisas políticas, tá? Tecnologia e política se misturam o tempo todo e geralmente contra nós. A galera vem com uma desculpa técnica e pá, te dá uma bandeira política. Bom. Mas nesse caso aí foi diferente. Nesse caso aí, eu peguei os caras. Porque foi assim, as decisões técnicas, que na verdade foram tomadas por uma equipe muito legal que estava lá dentro, diziam o seguinte: esse blog estava em Creative Commons, o que quer dizer que eu, cidadão, tenho o direito de fazer o que eu quiser com aquele conteúdo sem pedir permissão. A permissão está dada previamente.
Esse blog usava a plataforma WordPress, que é uma plataforma aberta, livre, e o software livre tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, não esqueçam disso. E por ter WordPress, por ser em Creative Commons, e por usar uma ferramenta e um padrão aberto chamado RSS, eu em 15 minutos, e levou 15 minutos, clonei esse blog, fiz uma cópia, essa aqui é a cópia, a URL de um era planalto.gov.br, o meu era planalto.blog.br. Bom, pretty much the same, mesma coisa. E aí, tinha comentário. Isso só provou uma coisa, que essa discussão era meio inútil, saca? Tanto a discussão do Planalto, eles levaram 6 meses de discussão interna, e pô, quem aqui já trabalhou no governo sabe que isso é bem possível. Você vai, volta, vem, vai, não, mas e se a gente colocar comentário e se tirar e tal? Em 15 minutos, a gente foi lá e falou, sabe o que é? Essa discussão não é o ponto fundamental. Eu nem entro no mérito dos comentários, eu não ligo tanto assim, se tem ou não comentários, mas o fato é que nós, sociedade, indivíduo, cidadão, temos hoje o poder de fazer algo a respeito. A partir desse insight, a partir dessa pegada de que, nossa, com 10% de tecnologia a gente consegue transformar e potencializar ações de transformação social loucamente, a gente chamou o primeiro Transparência Hack Day. O primeiro Transparência Hack Day aconteceu em outubro de 2009 na Casa de Cultura Digital. E quando a gente fez, eu e a Daniela, minha sócia, a gente não sabia exatamente no que ia dar. A gente fez assim, evento se faz da seguinte maneira, você escolhe uma data e um local, pronto, o resto vem a partir daí. Então a gente marcou a data, marcou o local, começou a convidar as pessoas com a seguinte premissa, cara, você gosta de tecnologia? Gosto, então vem pra cá. Você está preocupado com transparência? Então vem pra cá. Cidadania, importa você? Então vem pra cá, vamos juntar. Pessoas juntas, e o TED é um exemplo disso, transformam coisas, iniciam processos. E o processo que se iniciou aí, não parou mais. Nesse dia foram 120 pessoas. Essas 120 pessoas deram origem a uma rede, hoje a rede da Transparência Hacker, que tem 800 caras. 800 caras no Brasil inteiro, que estão lá por nada, não tem dinheiro nenhum, estão aí porque estão a fim de transformar. Isso é gênio, isso é muito legal. Eu piro, arrepio quando eu vejo toda essa galera reunida. Quando eu vejo toda essa galera reunida. O lance é fazer. E a gente fez. Esse aí foi um outro aplicativo feito em 5 dias por um menino da comunidade. Saque SP. Só para concretizar um pouco o tipo de coisa que a gente está pirando. Esse cara foi, acessou o site da Prefeitura de São Paulo, que você pode ir lá e fazer reclamação, e fez um robozinho que pegou todas as reclamações do site. Não a sua, a minha, a dela, todas. E construiu um painel que nem a prefeitura tinha, que te mostra a distribuição disso dentro da cidade, quais são os maiores reclamantes, quais são os maiores problemas, qual é o período. Isso serve para duas coisas. Primeiro, para mostrar que a sociedade pode sim participar desse processo, pode sim ajudar a criar inteligência que resolva problemas, porque uma das coisas que foi descoberta aí, por exemplo, era reincidentemente, no mesmo bairro, no mesmo finais de semana, problema de poluição sonora, você começa a criar inteligência no sistema. E eu nem vou entrar em detalhes de como funciona o sistema do saque da prefeitura, mas é tudo menos inteligente. E a gente continua criando aplicativos, continua criando processos, continua se reunindo e se encontrando. Aí um outro exemplo, esse é um aplicativo que eu montei algum tempo atrás. Onde está a lei? É uma coisa muito simples, você coloca lá um projeto de lei e ele diz há quantos dias esse projeto de lei está parado onde ele estiver. E fornece uma maneira de você enviar uma carta aos parlamentares daquela comissão, falando, oh, galera, é o seguinte, vocês estão sentando em cima da pauta. É o que está acontecendo com a lei de acesso à informação, que o Collor e o Sarney estão querendo derrubar, e a gente está tentando segurar, e os caras estão querendo derrubar. Mas isso aí já acontece há muito tempo. Os movimentos sociais organizados já fazem essas brigas há muito tempo. Muito antes de eu nascer, isso aí já era uma briga. Qual é a diferença? Qual é a sacada? Aonde é que a gente pode atuar? A inteligência. O que as grandes empresas, o que os grandes conglomerados fazem com grana, colocando exércitos de lobistas, exércitos de advogados, a gente pode fazer com código, tecnologia e inteligência.
Esse aplicativo, esse ano eu vou trabalhar nele feito louco, mas a ideia é o seguinte, é que para cada processo, cada estágio que um projeto de lei esteja dentro do legislativo, nós da sociedade tenhamos uma resposta à altura. Tem hora que é falar com jornalistas, divulgar para a mídia. Tem horas que é falar com o relator. Tem horas... E sabe quem entende esse processo? Ninguém. Nenhum de nós. E a gente precisa sim entender os processos políticos. São processos complexos, é difícil, não é mole. Fazer esse tipo de coisa não é fácil. Mas se vocês querem coisa fácil, então no break já pega e vai embora. A briga é difícil. Bom, mas isso aí tá rolando. Esse projeto de lei, que é o que está na tela aí, Lei de Acesso à Informação, está tramitando, o Collor está tentando derrubar e tal, vai que não vai. É absurdamente importante, tá? É uma briga que a gente tem que comprar, porque é uma briga que ajuda a questão do trabalho escravo, ajuda a combater o desmatamento, ajuda a combater todas as questões. Por quê? Porque empodera o cidadão. Dá às pessoas o direito de requisitar informação do governo. E o governo tem muita informação. Às vezes não dá porque tem má vontade. Mas a maioria das vezes não dá porque esse não é o modelo de pensar das estruturas políticas que a gente criou lá atrás. Está na hora de mudar. Bom, e está mudando. No FISLE desse ano, o ministro do Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, desceu lá para falar com a gente, com os hackers. Ele pegou, ligou e falou, eu gostaria de me encontrar com os hackers. E a gente falou, claro, como não? Sem problema nenhum. Chega aí, cola junto. E essa diferença é fundamental. Muda o lugar de fala, muda o lugar, muda a posição de poder. Uma coisa é eu pegar minha passagem, ir para Brasília, bater na porta do MCT e falar, ministro, cara, tem um monte de problema, cara. Os pequenos empresários estão ferrados. Os coletivos autônomos da rede não têm reconhecimento. A Lei Azeredo está aí, está querendo criminalizar os hackers. Isso é uma fala. A outra é, ele vai lá, traz lá meia dúzia de assessores, a gente coloca o cara numa sala, que é a sala da transparência hacker, e fala, agora, ministro, saca só, eu vou te explicar mais ou menos como é que as coisas são, independentemente do que você ache que é, né? Porque o mundo mudou, os políticos ainda não mudaram direito, mas vão mudar. É importante que a gente saiba que eles vão mudar. Bom, e a gente vem fazendo isso, vem ganhando legitimidade, vem ganhando espaço, vem ganhando força, vem se multiplicando. Eu convido todo mundo a participar da transparência hacker, mas eu não acho que todo mundo precisa. Mas eu gostaria que todos passassem a pensar, a partir das suas próprias práticas de transformação, essa história da ética hacker, da cultura hacker, que é uma cultura que prega autonomia, que é uma cultura que prega, olha, você pode fazer, cara, entende a caixa preta, isso é um hacker. O hacker é o cara que fuça um computador até descobrir como funciona, para poder destruir e subverter a lógica do sistema. É exatamente isso que a gente tem que fazer com os processos políticos, que são complexos, mas que se a gente não dominar, vamos continuar sendo dominados. E aí, nos meus 5 segundos restantes, só queria apresentar a última conquista da transparência hacker, que é o ônibus hacker. A gente levantou no Catarse, que é uma plataforma de financiamento colaborativo, R$58 mil para comprar um ônibus. R$58 mil, que não é tão legal quanto o fato de que esses R$58 mil foram doados por 464 pessoas do Brasil inteiro. 464 caras olharam para isso aí, uma proposta meio sem pé nem cabeça de um ônibus hacker e falaram, nós precisamos de uma parada dessa no Brasil. E agora vai rolar. E a proposta do ônibus hacker é viajar pelo Brasil, levando essas práticas, essas culturas, esses saberes, compartilhando, aprendendo, ensinando, para onde quer que a gente vá. Antes a gente estava meio limitado, agora a gente já tem rodas. O próximo passo, porque a gente tem que vir aqui para o Pará, a gente tem que vir para o Amazonas, porque precisa, porque precisamos, porque me interessa, então eu vou vir, não sei vocês, a gente precisa começar a construir o barco hacker. Obrigado.